paz seja agradável aos teus olhos. Abençoa-nos, abençoa todo Israel, todo Deus e todo Pai, a bênção da tua paz. Shabbat Shalom. A congregação pode sentar. Deus possa abençoar a todos. Hoje estamos felizes, contentes com o eterno nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. E agradeço aí a participação do Shamash e também a participação do nosso Javier de Jalma, que tem nos ajudado. Quero avisar a congregação que Rosh Hanan se encontra em Ribeirão Preto, juntamente com o Rosh Levi. Estava fazendo uma visita para uma pessoa, né, que já foi dessa vez e talvez vai se encontrar com o Jefferson, com a Kézia, e para nós é uma satisfação. Até pensei em ir, né, mas como a gente está aqui passando por essas vamos dizer assim, uma dificuldade, né? Porque o Shamash, graças a Deus, está aqui conosco, né? Estava sem um Shamash aqui e sem o Roshi, e a gente trabalha com as pessoas que estão disponíveis para fazer a obra do Eterno. E isso, graças a Deus, a gente tem tido esse apoio para a gente não ficar sobrecarregado. Então, é necessário que sempre tenha pessoas capacitadas, pessoas dedicadas, com responsabilidade para levar o serviço de Hashem adiante. E isso, graças a Deus, a gente aqui na Beit Fernandes, a gente tem pessoas que sempre estão disponíveis para nos ajudar. E Baruch Hashem por isso. Nós vamos então falar um pouquinho de Pirkei Avot. Oi? Som. Vamos falar então um pouquinho de Pirkei Avot. Visto que hoje a Parashá vai estar a cargo do nosso Javier Yonah, e aproveitar um pouquinho aí a capacidade dele, Baruch Hashem por isso.
Agora são 11 horas, então nós temos aí uns 20, 25 minutos para falar de Pirkei Avot. O Mateus Matitiarro ficou para passar, mas ele mudou, né? E a gente então preparou aqui o Pirkei Avot, dando a sequência do estudo. A semana passada era para o Matitiarro estar passando, mas em virtude da viagem, ele não pôde, da mudança, né? Ele não pôde estar aqui conosco. Bom, nós paramos no capítulo de Pirkei Avot. Quem tem um Sidur aí, por favor, pega o Sidur. Página 422. A página 422 do Sidur, para que todos possam estar acompanhando. Nós já comentamos a respeito do capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4 e 5. Hoje nós vamos estar falando do versículo 6, na página 423, versículo 6, que diz assim: Yossi ben Yozer de Tseredá, Yossi ben Yohanan de Yerushalayim receberam deles e dos precedentes. Yossi ben Yosé de Tseredá disse que a tua casa seja deixa eu pegar aqui versículo 4. Yosé, filho de Yosé de Tseredá, e Yosé, filho de Yohanan de Yerushalayim, foram discípulos dos precedentes. Yosé, filho de Yosé, dizia: seja a tua casa um lugar de reunião de sábios, não desdenhes a poeira dos seus pés e recolhe as suas palavras com avidez. O que a congregação entendeu desse versículo? O que nós podemos tirar de proveito desse versículo que está aqui no capítulo 1 e versículo 4? Quem pode nos ajudar? Uma coisa importante é que aqui tem discípulos, tem Talmidim. Yossi ben Yosé de Tseredá e Yossi ben Yohanan de Jerusalém receberam as orientações de alguma pessoa. E pelo que nós entendemos, esta pessoa, ela está sendo anunciada através de Moshe e através de Yehoshua, através dos anciãos, até chegar nessas duas pessoas, Yosé ben Yosé de Tseredá. E ele vai dizer então que a nossa casa deve ser um local de reunião para as pessoas que são inteligentes, para as pessoas que são sábias. E quando essas pessoas estiverem na nossa casa, nós devemos sentar-se no pó aos pés deles para estar ascendente, para estarmos curioso para ouvir a palavra dessas pessoas. Hoje nós temos que ser igual aos bereanos, examinar tudo e reter o que é bem. Mas conforme diz as Escrituras, que nós temos que
crê nas Escrituras, crê no Machia, como está escrito. Significa que, às vezes, a gente não quer sentar no pé de um sábio. A gente quer ser mais que sábio. A gente quer ser mais entendido. De uma certa forma, se você pensa assim, você tem até uma certa razão, porque Davi disse assim, que ao examinar as Escrituras, ao ler as Escrituras e buscar nela a verdade, ela nos torna mais sábios do que os nossos professores. E é uma grande verdade. Quando a gente tem um professor que nos ensina a examinar as Escrituras, nos ensina a examinar a Taná e ver nela a verdade, a gente vai se tornando sábio. E graças a Deus, nosso estatuto tem um versículo, tem um capítulo, um artigo, que vai dizer o seguinte, que nós temos que valorizar a Taná como uma verdade. Não podemos sair fora desta linha. E é uma grande verdade. E depois que nós estivermos sedentes, sentados junto aos sábios, vamos estar esperando as suas palavras, os seus ensinamentos. Mas às vezes a gente quer ensinar, às vezes a gente quer dar as orientações e às vezes a gente não tem nem condições para isso. Então a gente tem que saber também como receber essas orientações para podermos passar para os demais. Yossi ben Yohanan de Jerusalém disse: seja a tua casa espaçosamente aberta para os hóspedes e trate os pobres como e trate os pobres como? Que está escrito aí? E não converse muito com as mulheres, mesmo com a tua mulher, dizem os sábios, e por inferência com a mulher do teu próximo, pois quem se entretém com as mulheres em coisas vãs, traz o mal para si próprio. Descuida o estudo da lei e o inferno é o seu fim. O que vocês entendem com esse versículo 5? Por que será que José, filho de Yohanan, vai dizer para nós abrirmos a nossa casa a todas as pessoas e vai dizer para nós considerarmos as pessoas mais inferiores, as pessoas mais pobres, como fazendo parte da nossa família? Isso é fácil. Nos dias de hoje não, sempre foi assim, toda a família tem isso. Quando a gente recebe uma pessoa, mesmo sendo de fora, que a pessoa tem um poder aquisitivo maior, as pessoas gostam de tratar bem, de elevar as pessoas. E quando é um mais pobre, faz menos considerações. Me lembro um dia naquele que não falou assim, tudo aquilo que era bom desses ensinamentos. Se você quer honrar alguém, convide ele para almoçar na sua casa, você vai estar honrando a pessoa. E nós temos muito isso, nós de modo geral. A gente procura tratar melhor aquele que tem melhor, maior poder aquisitivo. E quando você fala, faça da sua casa uma reunião de sábios, às vezes tem as pessoas que são tão tolas, a gente trata tão bem, enquanto pessoas que têm sabedoria, a gente nem procura ouvir, porque a pessoa não tem tal poder aquisitivo. Isso é bem comum na sociedade, quando eu disse isso, se eu falou naquele tempo, serve perfeitamente nos dias de hoje. Exatamente. Então significa que nós não podemos ter essa diferença entre aqueles que têm um poder aquisitivo maior e aqueles que não têm um poder aquisitivo maior. Nós temos que tratar da mesma forma. Inclusive, a gente tenta aqui na congregação não fazer essa diferenciação. Eu me lembro que às vezes a gente fazia a festa e nas festas a Selma sempre preocupou. Não, se a gente vai comer picanha, a congregação também vai comer picanha. Se a gente vai comer contrafilé, a congregação também vai comer contrafilé. E não fazer acepção, e não dar a carne, vamos dizer assim, de segunda para a congregação
e você ficar com a carne de primeira para você. Não, nós temos que ser justos, nós temos que dividir meio a meio, da forma igualitária. E isso mostra o quê? Que às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente não faz essa diferenciação. Só que também há uma questão. Às vezes a pessoa também que não tem poder aquisitivo, ela quer comer do bom do melhor, mas não quer pagar. A pessoa quer o bom do melhor, mas não quer falar assim, ó, o que eu posso ajudar é com isso aqui. Ah, mas por quê? Porque eu não tenho condições. Então, às vezes também tem pessoas que têm dificuldade financeira, mas ela está praticamente sendo ajudada, mas não quer fazer nada. Ela está sendo ajudada, mas não quer se dispor. E isso também é errado. Então, a pessoa, quando a gente percebe que tem um irmão e que tem uma irmã, que ela só quer aproveitar da boa vontade daquela que está ajudando, a gente vai cortando. Quem diz às pessoas, né? Você tem que não dar o peixe, você tem que dar a vara e falar, vai pescar agora. Agora você vai pescar, você vai pegar o seu próprio peixe e você vai agora valorizar o trabalho das demais pessoas. Então, é essa questão de você favorecer às vezes o rico, porque ele paga o preço devido, o preço justo. E às vezes tem rico que não paga o preço justo, ele quer e nem paga, né? Exatamente. Então tudo isso nós temos que analisar para que a gente não faça acepção, para que a gente não faça diferença entre aquela pessoa que tem condições e aquela pessoa que não tem condições. Então a gente tem que trabalhar de uma forma igualitária, ajudando um ao outro. Fala, Chamacho. Uma vez até a ligação lançou sabia livro que eu estudava, lembra? Na escola? Sim. Ela fala assim, ó. É melhor você ser cauda de um leão, né? Cauda de um leão do que cabeça de raposa. Então, já quer dizer tudo, né? É melhor você ser humilde, você andar corretamente do que você querer ser um cabeça, mas um cabeça de raposa, que não tem entendimento, não sabe nada, né? E querer estar na frente das coisas. Então a gente tem que ser humilde e ser o rabo, agarrado no rabo do leão, porque é o leão da tribo de Judá, né? Baruch Hashem. Então nós vamos entrar no reino. Quem foi Yossi ben José? Eu fiz aqui um apanhado e ele foi um rabino no período de Macabeus. Olha só, no período de Macabeu ele foi... Então, sempre vai ter alguém que vai fazer uma história sobre algo. E a gente precisa ter essas pessoas na congregação, o historiador, para começar a contar as histórias e não deixar se perder o que aconteceu dentro da nossa congregação. Eu tenho aí um projeto para fazer aqui nessa Querelá, que é trazer a memória desde a época da compra desse terreno até os dias atuais hoje. Eu tenho esse projeto. Mas eu preciso de pessoas para também estar ajudando a descrever esse projeto, para que a gente possa, mais para frente ali na frente, fazer uma sala com uma plaquinha de bronze, colocando o período que foi adquirido o terreno, quem foi que adquiriu o terreno em memória, e depois colocar as pessoas que participaram dessa Querelá, até chegar na época do Rosh Yohanan e da Zaken Davi. Por quê? Porque nós não somos eternos. Um dia nós vamos morrer e aqui precisa ter continuidade. Aqui precisa ter pessoas responsáveis, pessoas realmente competentes para dar prosseguimento à obra de Hashem. Então ela não é minha, ela não é do Rosh Yohanan, ela é do Eterno. E as pessoas que estão aqui são do Eterno e precisa estar colocando isso na cabeça, que a gente precisa ajudar a comunidade. E não ajudar o Zaken Davi, não ajudar o Rosh Yohanan, mas a comunidade, para que a comunidade possa estar bem em todos os aspectos, tanto espiritual, como o aspecto emocional, como também o aspecto material.
E isso só vai depender de cada um de nós. Se nós vestirmos a camisa e se nós abraçarmos a causa, se nós temos consciência desse projeto, que é um projeto para a glória de Hashem através do Mashiach, nós seremos muito mais que vencedores. Nós teremos pessoas que vamos fazer talmidim, vamos fazer discípulos. E José ben Yoser foi um rabino do início do período do Macabeus. E ele foi talmidim, ele foi discípulo de Antígono de Socorro. Eu falei na sábado retrasado, quem foi Antígono de Socorro? Diz aqui no capítulo, no versículo 3, Antígono de Socorro foi discípulo de Simeão, o justo. E aí o Rosh Hanan, ele colocou um versículo sobre Simeão, o justo, e a gente até fez uma analogia, porque na realidade nós não temos ainda um histórico de Antígono de Socorro. Mas aqui está dizendo no versículo 3 que ele foi discípulo de Simeão o justo, e ele dizia: sejai como os escravos que servem o seu senhor na esperança não na esperança da recompensa, mas sim como servidores. Então a gente não pode servir a Deus e não podemos fazer o serviço para Hashem querendo a honra para nós, querendo a glória para nós. Nós temos que servir a Deus querendo a honra para Hashem, porque se nós estamos aqui é para glorificar o eterno nosso Deus. Então, Antígono de Socorro, ele foi discípulo de Simeão, e ele foi membro na época dos Hassidaeans, é uma tribo que não tem uma certeza absoluta sobre isso, mas segundo a história vai dizer que ele participava dessa tribo, e ele pertencia a uma família de sacerdote, uma família sacerdotal. Então ele tinha conhecimento da Torá, e ele ensinava os seus talmidim. E com ele foi citado também Iosif, filho de Yohanan. Yohanan era de Jerusalém, e ele era amigo de Ozer, e ele conhecia a história judaica desde a época dos aqui fala do Umvirator, Zugot, são as classes de sacerdotes que existiam na época. Eu vou depois estar fazendo um estudo sobre esses tipos de sacerdote. Nós temos aqui, olha quantas coisas que a gente tem que estudar e trazer para a congregação as eras rabínicas. Nós temos a era de Hazal, que é uma era rabínica, essa era de Zugot, que é a era de Yosef. Depois nós temos a era de Tanaim, Amorim, Savoraim, Geonim, Rishonim e Aharonim. São eras rabínicas e que os sábios vão trazer à memória os seus sábios e também os seus talmidim, os seus discípulos. E a gente que estuda um pouco lá fora a parte histórica, a gente vai ver, por exemplo, quem foi Sócrates. Se você ler, por exemplo, a história grega, e aí você vai ver que Sócrates foi discípulo de quem? De Platão, ou inverso, não lembro agora se foi Sócrates discípulo de Platão ou Platão discípulo de Sócrates. Mas vai sendo escrito essas coisas. E aqui, dentro do judaísmo, nós temos aqui a ética dos pais descrevendo o que aconteceu nessa época. Então, Iosif ben Yohanan, ele era amigo de Yosef ben Yozer. E eles pertenciam à mesma classe sacerdotal. Só que José ben Yohanan, ele era de Jerusalém.
e ele fazia parte dessa era rabínica chamada Zugot. E essa era rabínica, Zugot, foi terminar justamente com a escola de Hillel e a escola de Shammai. E segundo a tradição, ele foi membro, ocupando aí um cargo de presidente, a gente chama de Nassi, presidente do Sinédrio. Olha só quanta história tem nesse versículo que a gente leu. E segundo a história, ele serviu também como presidente e pertencia aí ao partido dos Hassidim, e tinha também uma certa, vamos dizer assim, uma aversão contra os helenistas, o helenismo. Você sabe o que são os helenistas? Quem são os helenistas? Na época do Macabeus, são aquelas pessoas que eram discípulos do rei Antíoco Epifano, que queria que eles deixassem de ler a Torá, queria que eles contaminassem o templo. E isso não foi possível, porque Macabeus, eles fizeram a revolta contra esse Antíoco Epifano e venceu. Se você ler o livro de Macabeus, vocês vão ver Macabeus 1 e Macabeus 2. E ele declarou que todos os pagãos eram impuros e deveriam então sofrer as consequências, porque eles queriam contaminar o templo de Jerusalém. E ele também declarou o seguinte, que os utensílios que faziam parte desses pagãos também eram impuros e deveriam provavelmente ser destruídos, juntamente com seus ídolos. Olha só o que aconteceu naquela época. E ele recebeu o nome então de Saraiá, aquele que permite, porque foi proferido 3 decisões liberais sobre as questões rituais que ele proferiu naquela época. A primeira foi ser contra os helenistas, que queriam que as pessoas não lessem mais a Torá, não é isso? Teve a controvérsia da Halakika, conhecida no Talmud como aquela entre José ben José e José e o seu colega José ben Yohanan, que era uma controvérsia que existia mesmo entre eles, essa controvérsia. E surgiu também a questão de imposição de mãos sobre as cabeças dos sacrifícios. E eles então disseram que era permitido somente nos dias de festas. E José ben José foi distinguido por sua piedade e foi chamado de tzadikim, de piedoso, dentro do sacerdócio. E ele então professava a grande veneração pelos estudos, e ele então foi que diz isso nesse versículo, que a tua casa seja um local de encontro para os sábios. Então você não pode levar qualquer pessoa para a sua casa. Você precisa levar pessoas que vai te ensinar, pessoas que vai te dar orientação para você prosperar nesse mundo. E nunca levar pessoas que vai deixar você desanimada, vai deixar você com a pensativa, mas pessoas que vai te ajudar a sair de situações difíceis. E ele vai dizer isso então: coloque-se na tua casa as pessoas sábias e que dê bons conselhos para você, porque mau conselho a gente já tem bastante, não é isso? E você então consiga refletir as palavras dos sábios e colocar em prática, para que você possa então ser próspero. E José provavelmente ele morreu entre os 60 homens piedosos, não é isso? E parece, se eu não me engano, a morte dele ocorreu dentro do sacerdote Alcimo. Eu não pesquisei sobre isso, mas ele foi crucificado pelo general Ciro Bacchides. Ciro Bacchides, olha só, se for pesquisar sobre isso, vai dar uma outra história. Então não dá para a gente pesquisar tudo. E o Midrash vai relatar que entre os alcimos,
José ben Yosé foi o último que estava a caminho da execução. E ele então disse assim: veja o lucro e as honras que caíram sobre mim em consequência do que fiz, enquanto você, por sua obstinação, teve a infelicidade de morrer como um criminoso. E Yosef calmamente disse: se tal é a sorte daqueles que irritam a Deus, qual será a sorte daqueles que cumprem a sua vontade? Então ele morreu cumprindo a vontade de Hashem. E ele falou assim: existe alguém que cumpriu a vontade de Hashem? E aí ele falou assim: que a vontade de Hashem seja sobre nós e a gente possa morrer em paz. E ele disse também: se esse é o fim daqueles que realizam a vontade de Hashem, o que esperam daqueles que não fazem a vontade de Hashem? Já pensou? Você faz a vontade de Hashem e morre crucificado. Agora imagine o que ele falou: e se você não fizer a vontade de Hashem, como é que você vai morrer? De que forma? Então, mesmo assim, ele não desistiu das suas convicções, mas morreu servindo a Hashem, como também muitas pessoas morreram servindo a Hashem. Aí a gente lembra, por exemplo, daquela mulher que foi a última a morrer, sabendo que os seus filhos estavam morrendo, porque não comeram carne de porco e porque eles não aceitaram se rebelar contra Deus, mas morreram, outros com chumbo derretido na boca, e ela viu seus filhos morrendo, mas ela disse que a gente possa morrer cumprindo a vontade de Deus, assim como José fez, Yosef fez, fazendo a vontade de Deus. Será que nós teríamos condições? Será que a gente teria condições de fazer isso? Ou será que a gente serve a Deus só da boca para fora? Porque na hora de ver mesmo a situação, a gente vai sair correndo, né? A gente vai sair correndo. É que nem o Rafael fala, né? Se a gente é israelita, se convidasse você, convocasse você para uma guerra lá em Israel, você iria? Você aqui do Brasil? Sairia daqui e iria para lá? Hã? Você iria ou não? Não é israelita? Hã? Eu não sei não, hein? Você está numa boa aqui, tem pessoas que não querem ir para Israel porque está tendo guerra lá, está tendo bombas. Não vou para Israel não. Por quê? Não vou porque está tendo guerra lá, então eu vou para um outro país. Vou para os Estados Unidos, que está em paz, vou para o Canadá. Não, é frio, mas eu vou para lá porque lá está em paz, está tranquilo. Bom, gente, nosso tempo já esgotou e a gente ficou aí então no versículo 6. Josué, filho de Peraiá e Nitai de Arbel foram discípulos dos precedentes, e Josué, filho de Peraiá, dizia: arranja um mestre e adquira um amigo e julga a todos com indulgência. Então nós vamos, alguém vai estar fazendo a explicação do versículo 6 até o versículo 10, porque são muitas coisas para estar falando, mas a gente termina essa parte aqui do versículo 4 até o versículo 6, e na próxima semana vamos estar escalando pessoas para estar trazendo a explicação desse piqueavoto do versículo 6 até o versículo 10, se der tempo, mas vai estudar aí com detalhes, trazendo para nós aí as informações dos Talmidim. O objetivo aqui é fazer Talmidim, como Moshe fez e também como outras pessoas fizeram. Que a gente possa fazer isso, pessoas capacitadas para levar a obra de Deus avante. Então eu volto aqui a oportunidade para o Yosef.